a Polishop tinha um volume muito grande de coisas para produzir. E eu fui produzir os primeiros infomerciais brasileiros da Polishop, porque a Polishop até então fazia Tradução. tradução. Tanto que a Uhum. gente virava a piada do Cacete Planeta, lá, o Foca no E, Soccer, aquela coisa é, dublada, Organizações Tabajara, isso. porque durante muito tempo, durante os 3 ou 4 primeiros anos da Polishop, era tudo dublado. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo pessoas aqui que vão poder compartilhar grandes ideias com você. E hoje não vai ser diferente. Um convidado especial demais, que eu tenho um carinho muito especial e que fez parte da minha vida por um bom tempo, alguns anos. Rogério Nogueira, Tudo bom, seja Rodrigo? bem-vindo ao Varal de Ideias, meu amigo. Valeu, cara. Ai, que Pô, bom. prazer estar aqui, prazer participar aqui do Varal de Ideias. Eu consumo esse conteúdo pra Aí, caramba, que assisto bom, todos que os bom, podcasts, que bom. acompanho tua vida aí. Minha vida Ah, também ficou um pouco exposta durante um tempo aí, né? de várias formas, né? De Eu várias formas, te cara. acho muito corajoso, né? Ai, que Você bom. é guerreiro, ainda mais quando eu sei que é 2 filhos pequenos, tenho 2 pequenos também. E admiro muito você e tua esposa, porque vocês foram guerreiros aí em todos os aspectos aí na criação deles, em tomar essas Cara. atitudes aí de seguir para o mundo numa época do mundo Pois conturbado, né? é, né? A gente pode até falar desse assunto que a gente não sabia, né? Não foi combinado. Claro. Olha, vai ter um troço no É, mundo, vamos sair. A gente foi pego no meio do caminho, né? Mas antes da gente conversar, eu só quero falar aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores do projeto Varal de Ideias. E um deles é a Flormel, né? A Flormel é uma empresa que eu tenho um carinho também muito especial. A Flormel, produtos de saúde, né? Porque é chocolate, mas que não é chocolate, é um chocolate saudável. Não sei se você já pô, consumiu. caramba, Eu adoro. adoro, né. E na minha família tem diabético, um monte de coisa, e eu sempre que eu penso nisso, eu falo: "Cara, ainda bem que existem produtos hoje que são gostosos, né", Ah, porque geralmente produto dietético ou sem açúcar é ruim. Os caras eu mentem. adoro paçoca, adoro essas coisas e tem as versões menos Tem, açucaradas, né? tem. Cara, e é demais. E é um produto bom. E você que está seguindo a gente aqui, está assistindo, tem um cupomzinho especial, é o Varal 10, então 10% off, acumulativo com os descontos do site. Então, acessa lá flormel.com.br, tem lá o cupomzinho para você poder comprar e experimentar a Flormel. E o outro patrocinador aqui, apoiador do projeto, é a Evolve, né? A Evolve ela é uma comunidade internacional para quem é de tecnologia, varejistas, grandes nomes, pessoas que são realmente legais. Você está lá já? Não, ainda não. Ah, então tá faltando você, né, tá Mas faltando o Rogério tem que estar lá, ó, Carlos. Carlos Monteiro foi o cara que montou a Evolve, tem mais de 300 pessoas hoje nessa comunidade, ele já tá até fazendo agora filtro, né, tem que aplicar, fazer uma aplicação, ele vai avaliar teu currículo, ver se você tá apto ou pô, não, vou ver se eu mereço. se você vai contribuir ou só vai atrapalhar, né, eu acho que Mas tá essa é certo. importante É sim ter legal, curadoria. tem que ser, né, porque senão você não leva a coisa para frente, né. E é legal botar gente junto, complementar, gente, É. né? E é internacional, então tem gente do mundo inteiro, brasileiros, europeus, americanos, enfim, um lugar bacana para citar se você quer fazer um network de qualidade. Bom, gente, tô aqui com o Rogério. Rogério tem uma larga experiência de vida, mas também varejo, né? Eu acho que eu vi ali teu currículo, tem um pouquinho de coisas não varejo, Eu mas era que, de TV originalmente, né? mas que te Eh, capacitaram para estar onde você está hoje. não sabia que isso ia acontecer, Isso mas que eu ia te perguntar, foi cara. muito legal isso, né? Você com 18 anos, faculdade, o que você queria fazer? Qual que era o teu sonho? Vou até antes. Meu sonho, como acho que de toda criança, é trabalhar com o pai. É mesmo? E meu pai trabalhava numa empresa que era muito legal na época, era Caloi, cara, fazia bicicleta, você imagina, era o sonho de todo mundo. Meu pai então meu sonho de criança era trabalhar com meu pai, fiz até que eu consegui trabalhar com meu pai. Naquela época, né, vou revelar a idade, mas, podia trabalhar com 14 anos. Tá. Então, cara, eu era louco para trabalhar e eu falei: "Pai, eu queria trabalhar com você", e eu fui trabalhar com meu pai. E fui estudar, né, então eu estava fazendo 2 cursos técnicos ao mesmo tempo, né, na hora que quando eu entrei no colegial, eu estava fazendo eletrônica durante o dia e fazia publicidade à noite, olha como que era a minha cabeça, tá. Tá louco. Criatividade de noite, exatas de dia, né. Pois é. Mas eu a publicidade era porque eu gostava muito, eu tinha uns amigos que eram muito criativos, eu admirava eles demais, assim, e eu fazia eletrônica porque era um jeito que eu consegui
entrar lá, né, na Caloi, trabalhar lá durante 3 anos. Eu fiquei lá até os quase 17 anos, dos 14 aos 17. Consegui me tornar técnico em eletrônica e o meu pai queria que eu fosse engenheiro, Hum, né? Tipo, a minha continuidade lá era eu ir para engenharia, tudo, mas eu fui seduzido pela publicidade. Fui estudar publicidade. Meu pai tinha um amigo que era dono de uma produtora, e, e, e eles eram bem amigos, tudo. Meu pai pediu um estágio para mim e eu fui trabalhar de final de semana lá com eles. E eles, na época, faziam eh, transmissão de esporte para a hum, TV Globo. Então tá. era campeonato de futebol, campeonato de handebol, tudo que era esporte que a Globo cobria, esses caras faziam a transmissão. Cara, putz, me encontrei. Porque tinham duas coisas que uniam o que eu sabia. A transmissão técnica, né? A transmissão de um ao vivo, ela requer muito conhecimento técnico. Então tive a oportunidade de trabalhar com caras, com engenheiros eletrônicos da Uhum. TV Globo. E eu era um cara formado naquilo. Então aquilo para mim ali foi, eu juntei duas coisas que eu gostava: o audiovisual, né? A publicidade, né? E a eletrônica. E jovem e tendo o mesmo nível de conversa com esses caras, né? Sim, e o jovem tem uma coisa que é muito legal, né? Eu sempre falo para todo que é muito, aproveita a disponibilidade que vocês têm. Eu tinha muita disponibilidade e aquilo foi muito rico. Até então, assim, tudo isso foi tropeçando. Uhum. Então, por isso que eu estou te contando isso dessa forma. É. Mas eu não sabia que tudo isso ia me capacitar para os desafios que vinham depois, né? E aí terminei de fazer comunicação e quando eu já tinha 4 anos que eu estava nessa produtora, que eu já tinha feito esporte para a TV Globo. A gente trabalhava muito para a TV Globo, né? Eu tinha feito esporte para a Globo, já tinha feito produção do Faustão, já tinha feito Sai de Baixo, que era um programa Bombava, que né? bombava, e todos eles com um nível de aprendizado muito alto. Então aquilo ali foi mais do que qualquer escola, né? Foi uma super escola, que eu ainda ganhava para fazer e tinha muita disponibilidade. E aí eu fui trabalhar numa agência de marketing direto, né? Saí de lá, enfim, como todo garoto, Uhum. né? Quando eu estava com 21 anos, mais ou menos, eu conheci uns amigos que trabalhavam com outras coisas. Eles estavam fazendo campanha política na época, me chamaram para ajudar, ajudei. Aí eu gostei da produtora onde eles trabalhavam, fui trabalhar nessa produtora marketing direto, que nada mais era que venda pela TV. Hum. Então, pô, eu sabia fazer TV Aham. e fiz publicidade. Aí Eu sei vender um produto. vendeu. Falei, pô, juntamos isso. E me dei bem lá também. Fiquei mais 4 anos lá. E ali eu evolui bastante. E me encontrei quando eu comecei a ter sucesso dirigindo eh, eh, os Infomerciais. infomerciais Aham. de produtos muito legais. Por exemplo, o DirecTV, quando chegou no Brasil, né? A DirecTV, o que transmitia lá Transmitia TV, vendia a a assinatura da TV a TV cabo via satélite lá, via né? satélite. Era É. uma super novidade Eu lembro naquela da época, né? DirecTV porque É. onde eu morava só tinha isso Isso, como opção. exato. E aquilo era uma super novidade. A gente fez com o Rodrigo Faro na época. E Nossa. deu super certo. Aí eu comecei a fazer um atrás do outro e comecei a atender a Polishop, que era cliente da agência. Ah, olha que interessante, eu não fazia É. ideia. E aí, cara, quando a Polishop chegou, a Polishop, e você conhece bem a Aham. Polishop, né? A Polishop tinha um volume muito grande de coisas para produzir. E eu fui produzir os primeiros infomerciais brasileiros da Polishop, porque a Polishop até então fazia Tradução. tradução. Tanto que a Uhum. gente virava a piada do Cacete Planeta, lá, o Fokker and E, Soccer, aquela coisa é, dublada, e organizações Tabajara, isso. porque durante muito tempo, durante os 3 ou 4 primeiros anos da Polishop, era tudo dublado. Aí o João Apolinário tinha a ideia de construir os filmes nacionais, os produtos nacionais. Tá. Era um momento novo ali. Pô, e começamos a Isso 2000 e quanto? 2002. Tá. Em 2002. Aí aquilo começou a dar certo. A agência não queria muito fazer aquilo, porque a agência estava acostumada a fazer infomercial, pelo qual ela também comprava mídia. A Polishop era só a Tá. produção. Então não era tão vantajoso para a agência. Mas eu via a avidez do João. Aí eu resolvi sair da agência e ir trabalhar na Polishop, né? Aí bati lá na Polishop, queria empreender também, né? Porque falei, pô, eu quero trabalhar junto com você, quero fazer alguma coisa, e tinha um produto, eu tinha um produto. Hum. Aí o João olhou pra mim e falou assim: ah, meu, olhou o produto e falou, aquele jeitão dele, né? Falou, esse produto aqui, eu não quero, não. Isso aqui, eu não gostei, não. Ele até falou, pô, isso é uma merda, né?
Mas eu gostei de você, a gente já trabalhou um tempo junto lá, e tava com um baita desafio, que era fazer a Globo Shop, que era gravar infomercial dentro da Globo, nos cenários da Globo, nos momentos de vacância, Nossa. para passar no site da TV Globo. Para quem tinha antena parabólica, interior do Brasil, você tinha muito espaço que não tinha nada, que não tinha Uhum. veiculação nenhuma, ficava black. E eles queriam preencher aquilo e o João trouxe uma ideia muito inovadora para aquela época, em 2002, que era a Globo Shop, que era você vender produto que estava passando na novela, em formato de infomercial dentro da Globo. Nossa. Olha só. E aí eu corri para fazer isso. Falei, meu, é minha oportunidade. Fui lá, fiz o vídeo para ele, eram vários, na verdade. Aí o projeto não deu certo, porque a Globo depois mudou de ideia, não queria mais fazer, e eles tinham acabado de comprar a Shoptime. Então, Hum, né, aquele entrou pro Grupo Globo, tá. aquela coisa toda. E aí o projeto morreu e a gente falou, bom, vamos montar a nossa produtora, né? Vamos ter os filmes feitos nacionais aqui. A gente começou a empreender uma produtora dentro da Polishop mesmo, do zero. Quando foi em 2003, a gente abriu a gente comprou a primeira emissão de TV. Foi o primeiro respiro do canal Polishop. E aí, cara, aquilo começou a E que era crescer. gravado, né? Até esse momento não tinha nada do ao vivo aí. Zero ao vivo. Mas ao vivo veio num momento também de mudança. Os momentos de ruptura, eles são os momentos, e de caos, são os momentos que geram as inovações Hum, no mundo e nos negócios, né? E naquele momento, ali na sua pergunta original, pô, você começou de um jeito. Ali é como se, ali eu catalisei tudo que eu tinha aprendido. Então, ali me serviu a minha vivência na Globo, me serviu a minha vivência na agência, me serviu tudo que eu estudei, né, eletrônica. Por quê? uhum. Porque eu tinha que montar uma produtora num lugar que não era uma produtora. Então, pela primeira vez, eu lembro até dessa frase que eu falei com um amigo meu. Quando eu decidi sair da agência, eu de supetão, e eu tinha um monte de amigo de agência e tal, e naquela época era tudo muito glamuroso. Trabalhar em agência era Sim. glamuroso e tal. E eu fui contar para eles que eu estava saindo da agência e que eu ia para a Polishop, que era naquela época vista como liga de aço, né? Pô, os caras acabaram comigo. Acabaram comigo. Falaram, meu, Você é você, louco. você é louco. O louco deve ter sido o menor dos xingamentos. E aí tinha várias coisas que já dentro de mim faziam sentido naquela época, né? A real é que assim, eu dei certo com o João ali, eu acreditei no plano deles. Eu lembro muito bem desse dia dele me contar o que ele pensava para o futuro, para 10 anos para frente. Falei, pô, e você não via, você trabalhou na Polishop nessa época. Você olhava para a Polishop, você não via aquilo Sim, que sim. estava na cabeça dele. Eu entrei em 2005, Então, você ainda não via, né? A gente estava a gente tava na Corifeu ainda, né? tava no Corifeu. Então não dava para ver, É. né? Mas dava para sentir a energia que ele tinha e a avidez que ele tinha. Eu falei, meu, e naquela época não tinha essa de rede social, você não conhecia a vida do cara, você não sabia quem o Não, cara era. Você só conseguia ter uma troca e se acreditava ou não acreditava. é isso mesmo. E eu acreditei. E aí eu falava para esses caras nesse jantar, né, que fui com meus amigos, eles me criticando pra caramba, que eu ia acabar com a minha carreira, que eu tinha uma puta chance de fazer outras coisas e por que que eu ia dar essa. E na minha cabeça eu falava, meu, eu acho, meu feeling era que esse cara ia dar muito certo, ia crescer muito. E que eu preferia ser cabeça de rato do que o rabo do elefante. Uhum. Numa grande companhia, numa grande agência, onde eu era mais um. Lá eu era a autoridade no meu assunto, Sim. né? E falei, pô, e combina comigo. E outra, que coisa que combinava comigo, eu nunca gostei do estilo agência de ser, nem de TV de ser. Há um falso glamour em tudo isso que é ruim. As Uhum. pessoas não Uhum. tinham vida, as pessoas trabalhavam Ah, é, os cravinhos ali, né? escravinhos. Só que tinha o glamuroso, né? Eu trabalho na agência E tal. ganho prêmio, eu levanto o prêmio, né? Isso. Eu vou pra Cannes. Eu vou para Cannes. E eu falava, meu, cara, não é o que me movia, Aham. né? E eu gostava de vender. E eu curtia quando dava certo a venda, e não o filme, e não a peça publicitária. Mas eu curtia é, mesmo, assim. Uhum. Naturalmente era uma coisa que me dava maior tesão de pegar um produto que às vezes você olhava e falava, meu, isso aqui não é nada, e transformar aquilo num grande produto, num winner, numa coisa, numa criação legal. E pude fazer isso. E tinha uma outra coisa, que era muito da cara do Silvio João, né? Ele é um empreendedor. E Total. ele me deixou empreender dentro da empresa dele. É, ele sempre gostou das Ah, pessoas que tinham essa esse pegada essa pegada empreendedora. empreendedora. Exatamente. É. Eu lembro, você até comentou, né, então tudo isso impulsionou muito, cresceu muito. E até que a gente teve um problema, acho que em 2006, a gente teve um problema lá que eu não lembro exatamente
como aconteceu, mas a gente ia ficar 1 ou 2 meses sem o nosso estoque, sem acesso ao nosso estoque, por um problema que teve na trade, na importadora. Isso. E aquilo a gente era totalmente dependente daquilo, né? Da importação. E aí surgiu De novo, né? Um problema que gerou uma uma virada de chave absurda. absurda. A gente correu para o mercado, pegamos produtos nacionais, mas a gente tinha um negócio que era bom. Eu tinha que produzir, eu tinha 24 horas de TV, mais as TVs que a gente comprava. Como é que eu ia produzir tudo aquilo de novo e colocar outros produtos? Não tinha jeito, não tinha marca. Como que ia ser feito isso? Pô, inventamos a figura do ao vivo. De novo, as minhas experiências pregressas, eu tinha vivido muito ao vivo. Eu fiz esporte ao vivo, eu fiz show ao vivo, eu fiz programa. O Sai de Baixo era um programa de teatro ao vivo. É verdade. Tudo aquilo tinha que dar certo, tinha que acontecer. E era bom, e o Sai de Baixo, acho que é a história do imprevisto, né? E do improviso também, Muito forte, muito forte, né? muito forte. Cara, tudo aquilo na hora do caos. E aí eu percebi uma coisa que eu tinha, e que em momentos até como o de hoje, com novos momentos, você precisa. Sob tensão, sob um momento de tensão, tem pessoas que reagem mal e tem pessoas que reagem bem. Eu me considero uma pessoa que reage bem sob pressão. Isso foi muito importante naquela época. E, para quem não sabe, nessa época também tinha a figura do Patrick. Você lembra disso, né? Lembro. Você foi fundamental Fui nos ao vivo. apresentador, eu fui Pô, apresentador de produto. O Patrick trabalhava na área comercial e ele trabalhava com produto. A gente tinha 2 problemas muito grandes. Os produtos chegavam no dia É. e no mesmo dia tinham que virar uma produção, um vídeo. Nossa, eu lembro. Não dava tempo de conversar com o comercial, fazer roteiro, Exato. ensinar apresentador. Falei, pô, eu chamei o Carlos na época e falei assim, cara, eu tenho que pegar o Patrick, botar ele lá na frente da câmera, ele vai explicar e a gente fica fazendo pergunta para ele, como se a gente fosse um consumidor. Cara, nada podia ter dado mais certo, deu muito Muito certo. louco, né? Deu muito Deu certo. muito certo. Eram 3 produtos que eu me lembro, que foi um MP3. O MP3, Nossa, imagina, MP3, lançamento né? dos MP3 no Brasil, Uma câmera digital, novidade também, né? E o DVD para carro. Next Base. Base, né, cara? Puta, E os 3 explodiram. explodiram, Explodiram de vender, impressionante. viraram winners da Polishop É. durante anos, e a gente teve uma sequência uma linha inteira de câmeras digitais. Foi. O DVD foi um estouro. Ô, Roger, antes da gente continuar na história da cronologia, eu acho que tem uma coisa que eu sempre gosto de falar nos meus outros episódios, quando eu tenho a oportunidade, que é a criação do produto, né? A criação da comunicação. Eu acho que um diferencial absurdo da Polishop sempre foi a forma de comunicar. Porque a gente conseguia transformar nada em ouro, né? Pegar produtos, inclusive nessa época do ao vivo, quando foi a Philips ficou muito próxima, né? E produtos que estavam no mercado, que tinham um nome, eram vendidos a X preço, e quando vinham para dentro, tinha um banho. Como é que a gente fazia isso, cara? Como é que vocês no marketing pensavam, né? Não precisa dar a receita do bolo, mas como que era essa conversa, né? Como é que era a criação da comunicação de um produto novo? Tinha uma entidade lá que a gente chamava de Café com Ideias. Não sei se você lembra disso, mas era um café que ficava embaixo lá na Corifeu. E primeiro que um ambiente propício a ideias, ele é muito fundamental, né? Então, assim, o varal de ideias, né? Que a gente senta, a gente conversou acho que mais fora do podcast do que gravando, né? Do que a gente está gravando. Mas esse era um mantra. Qual que é eu posso falar aqui sem medo, qual que foi sempre o pulo do gato? O varejo tradicional colocava os produtos sob uma mesma condição, prateleira e preço. Então você colocava lá, então você pega um exemplo que a gente tinha lá que foi bem emblemático dessa época, porque ele também foi de 2006, o mesmo ano do ao vivo, tá? Que era o juicer da Valita. Todo mundo sempre teve uma centrífuga de fazer suco em casa. Só que ninguém usava. Sempre foi assim. Você sempre ganhava e nunca usava, porque ela dava trabalho de fazer, ninguém te explicava. E normalmente você vai ser ou de casamento, ou de batizado, ou de um open house qualquer. E as pessoas tinham percepção de preço disso. Na época custava R$200 uma centrífuga. E você tinha lá centrífuga A, B, C, 210, 220, 230, 250. Aí a Philips tinha colocado lá uma centrífuga de R$400, porque ela tinha uma boca grande, ela era mais encorpada. Só que esse é o grande problema até hoje do varejo. Estava na prateleira, ela era a mais cara, ela estava referenciada ali como a mais cara das centrífugas, mas continuava sendo uma centrífuga. Que aquilo, tudo que você já tinha de problema de ter uma centrífuga, agora você só ia ter uma mais cara, porque ninguém continuava gerando valor nela. Então não veio
porque a gente era gênio na época. Veio porque era um problema para a Philips. Eles tinham lá 20.000 peças que eles não conseguiam escoar e a gente estava lá precisando do produto para fazer ao vivo. Lembra disso, né? Uhum. Então, foi a fome com a vontade de comer. A gente já sabia como gerar valor naquele produto, porque uma coisa é ele estar na prateleira, outra coisa é ele estar na nossa prateleira, onde ele se torna um produto único, onde eu vou demonstrar o produto, onde eu vou contar aquilo que ele tem de benefício. No airtime, que também era inédito, né? Você está acostumado com comerciais de 30 segundos, a gente tinha 15, 20 minutos para falar e demonstrar aquele produto. Então, na hora que a gente. Lógico, aí você tem algumas técnicas também de comunicação para tudo, mas a mais importante para nós era o que a gente chamava de USP, Unique Selling Proposition. Qual é a proposta única de venda que faz daquele produto um produto diferente de todos? Uhum. E na época ali, depois de debater, a gente tinha um grupo muito bom, o Pablo era muito genial, tinha outros, o Maurício, tinha todo mundo ali, e isso é uma história real, porque depois isso virou uma tese de mestrado, e era muito engraçado, depois que deu certo, a gente leu uma tese de mestrado falando da comunicação Polishop, tinha todas as teorias da comunicação ali empregadas, e de fato tinha. Mas a gente fez isso no boteco da frente, num papel. Eu tenho até hoje lá, a gente escreveu como que aquilo ia ser num guardanapo, numa troca de ideias, Tá. num momento inspirado mesmo. Mas o que a gente vendeu ali? Valor do benefício do produto, que era qual que era a grande objeção das pessoas terem uma centrífuga? Putz, faz pouco suco. É demorado pra caramba. E você tem que fazer um suco de cenoura, você tinha que picar em 1.000 pedaços para poder caber naquele Não fazia êmbolo. sentido, né? O trabalho que dava para. Pegamos todas as objeções e transformamos no positivo, que era mais suco, mais rápido, com a fruta inteira. Pronto. E a gente usou essa frase, aqui o juicer, Philips Valita, paramos de chamar de centrífuga, a gente não chama mais de centrífuga, chama de juicer. Demos um nome inglês que todo mundo sempre pergunta, por que vocês dão... Cara, porque a gente Agrega, né? criou um substantivo para aquele produto, ele passa a ter personalidade. Uhum. É incrível como isso acontece. Você nomear o produto. Muito E bom. a gente colocou um atributo forte nele. Mais suco, mais rápido, com a fruta inteira. A hora que a gente fez isso e demonstrava acontecendo, hoje seria um meme. A gente pegou um filme, tinha uma plateia, a gente pegava uma mandioca, que é um negócio extremamente duro, e falava assim: atenção, não faça isso em casa. É. E fazia um suco de uma mandioca, para provar que o negócio era muito potente. E depois a gente fazia um livro de receita com todo o bagaço de tudo que a gente fazia lá atrás. Então era um nível de aproveitamento e de praticidade para você incluir o que na vida das pessoas? Saúde. Uhum. E as pessoas sempre querem isso. Então a gente incluiu, matou todas as objeções de que tinha uma centrífuga, falava sobre saúde e falava sobre aproveitamento de todos os nutrientes que aquele negócio dava. Meu, aquilo virou uma bomba de resultado. A gente começou a vender de um jeito em que a gente começou a ser limitado pelo estoque. Como o estoque ia baixando, a gente não tinha uma reposição mais lenta do que a gente tinha venda, a gente começou a subir o preço. 400, 500, 600, chegamos a vender por R$ 1.000 em 2007. Você imagina você vender uma centrífuga por R$ 1.000 em 2007? Pois é. Não parece uma coisa louca? Mas é louco mesmo, É né? louca? Mas o que a gente fez? A gente contou a história, então você tinha um storytelling muito forte em cima disso, com uma proposta de valor muito forte, que tirava todas as objeções daquele produto, e com o benefício mais poderoso que pode ter: saúde para você, todos os dias. Você não tomava suco, você vai passar a tomar suco. Vai parar de tomar Sim. refrigerante. Eu estou te contando isso como um exemplo, mas pensa nisso aplicado para qualquer produto. Então era isso que a gente fazia. Vocês desenvolveram uma metodologia, É uma metodologia, né? né? E hoje, né? 20 e tantos anos depois, quase 20 já, né? Quase 20 anos depois, o mundo é outro, né? Pode até contar um pouquinho da experiência como foi nessa virada de mundo, né? De 2019 para cá é outro É planeta. outro planeta. Mas o consumo mudou também, né? As pessoas consomem mídia de forma diferente. A televisão já não é mais o que era. Mídias sociais, você não tem 15, 20 minutos para fazer uma demonstração de um produto completo. Não. Ninguém tem atenção para isso. E eu falo bastante sobre a disputa por atenção, né? Sempre existiu o zapping, né? Sempre existiu, mas hoje é surreal. Hoje é surreal. Você em 30 segundos, em 3 segundos, se você não chamar atenção, a pessoa não fica 30 segundos assistindo um vídeo, né? Como que houve
E se houve essa adaptação, vocês reinventaram a comunicação? Como que tá? Olha, é muito legal essa pergunta, porque isso revela, lógico, a gente, depois que está feito, é fácil a gente concluir, Hum, né? Mas fazendo, você vai tropeçando e vai acertando essas questões. O que é muito importante para qualquer empresa que tem isso como norte, né? A Polishop é uma empresa que vende benefício. E a gente sempre trouxe a inovação, né? Hoje a inovação chega muito rápido é verdade. e de todos os jeitos. E até coisas que parecem inovadoras e, na verdade, são cacarecos, que as pessoas vão descobrir só depois, mas primeiro o cara vai comprar para descobrir. Sim. Então, a profusão de oferta, ela é absurda, de todas as plataformas. Então, as pessoas têm como consultar, como comparar, como tudo. Então, a responsabilidade, a velocidade com que a gente tem para fazer mudou absurdamente. Mas o que tem na essência da Polishop? A essência é a mesma. E a gente é agnóstico aos canais. Qual que é o. A gente tem na nossa visão, né, que a gente é uma empresa inovadora que está onde o cliente estiver. Uhum, Essa frase parece simples, mas ela é bem complexa, porque ela revela que qual que é a missão da Polishop? Estar onde o cliente está é ser agnóstico ao meio. Então, se hoje ele está nas mídias sociais, é lá que eu tenho que estar. Se hoje ele está no elevador, numa eletromídia, é lá que eu tenho que estar. Se hoje a atenção está fragmentada e eu tenho que pegar você em diversos micromomentos da sua vida, é lá que eu tenho que estar. Então, estar onde o cliente estiver não é uma frase solta, uhum. talvez a estratégia mais importante que a gente tem no nosso negócio. Eu preciso estar presente na jornada dessa pessoa, onde quer que ela esteja. Boa. Né? Outro dia uma pessoa me perguntou, pô, você anuncia ainda nas TVs? Eu anuncio na TV Aparecida e no TikTok Kawaii. Hum. Mundos completamente diferentes. Mas tem momentos de jornada para todos eles, do nosso cliente. Como é que hoje você pensa a jornada? Vocês têm essa clareza da jornada do consumidor? Porque ela é muito louca, né? Ela não é, Não é linear. não é linear. Nunca foi, mas a Nunca gente foi. achava que era porque a gente tinha o poder, né? É, Da TV. Então a sim. TV drivava o cliente para todos os demais canais da empresa. Aí hoje se descobre que, na verdade, era por falta de opção, né? Ele É, não tinha tanta opção. tinha, na verdade tinha atenção, né? A atenção estava. É, Eu também. mantenho uma lista, uma tabela bem atualizada com três coisas muito legais. A profusão, o crescimento dos smartphones do Brasil, o quanto eu investi em online e offline ao longo dos últimos 15 anos. É Tá. muito legal isso. E do lado, na última coluna, eu coloco o que estava acontecendo naquele ano. Grandes Uau. mudanças. Quando você olha para isso, começa a ficar claro esse transbordo de um para outro. Uhum. Tanto que agora nós estamos. E eu fui acompanhando ao longo dos anos os investimentos em TV transbordando para o digital. O digital hoje é muito maior. 70% Uhum. da nossa mídia é digital e de qualquer um. E se não for, tá errado. É. Né? Tá com problema. Que na verdade o que nós estamos acompanhando? A atenção das pessoas. E a jornada, cara, ela é na verdade até muito simples se você for analisar como a gente se comporta como consumidor. Hoje, tudo que a gente é impactado no próprio digital ou externamente, não importa. Você vai consultar aquilo antes. Então, se você é pego por uma notícia de rádio ou por um post da internet, você vai validar aquela informação numa fonte confiável. Então, você vai entrar no Google, que é o que todo mundo faz, e buscar por aquele produto. Uhum. Ou se aquilo tem naqueles lugares onde você tem mais confiança. Você viu em qualquer lugar, você vai numa plataforma que você tem. Eu vou ver na loja da Porsche que tem, eu vou ver no Mercado Livre, eu vou ver. Cada um tem o seu. Eu vou ver no próprio Google, vou ver review, Sim. né? Vídeos, né? Vou ver vídeo de alguém que estava fazendo. Será que é isso mesmo? Então, essa é a jornada. Então, se você. Não importa se você vende online ou não vende. Digitalmente você precisa estar presente e responder as pessoas para aquela pergunta. Sim. Procurei você no Google, você não está? Provavelmente seu concorrente está Uhum. vendendo uma coisa parecida. Você já me perdeu. Então muitas pessoas hoje fazem mídia, dão um grande tiro numa mídia e acha que aquilo é suficiente. Se você não cuidar da jornada, seja como for. Às vezes eu quero que a jornada seja direta. Então eu boto num grande influenciador que eu sei que tem tração e eu normalmente esse cara vai falar assim, ó, digita eu quero e esse eu quero vai para um direct do cara que vai te mandar o link para onde eu quero te mandar, Uhum. para você tomar uma ação que eu quero que você. Então eu estou conduzindo essa jornada. Ou às vezes eu estou falando de forma muito aberta.
Então eu tenho que estar preparado em tudo. Eu tenho que estar com o ponto de venda preparado. Você tem que me achar no Google. Você tem que me achar no YouTube para você poder. E você tem que achar review do meu produto se é uma novidade ou se é uma coisa que eu quero que você crie convicção para comprar. Depende do teu momento de compra. Uhum. Então a real é que se você não tiver um olhar simples de como até a gente se comporta no nosso dia a dia, você vai perder algum ponto dessa jornada. E, e dessa forma, foi o que eu falei, que a gente fica agnóstico ao meio. Então, a comunicação continua sendo uma coisa. O que a Polishop precisa fazer? Demonstrar produto e demonstrar os benefícios dos produtos. Aonde ela precisa fazer isso? Sim. Aonde quer que o meu cliente esteja. E lá, onde ele estiver, eu vou fazer na forma daquela mídia. Que é um erro que também é muito comum. Então, Formato, adaptar a formato. comunicação para o formato. Exato. Eu lembro que em 2016, o que estourou as nossas panelas, a primeira ação grande digital que estourou as nossas panelas, foi uma ação improvável num influencer de comédia. E ninguém apostaria nisso, tá? Principalmente em 2016. Aham. Ninguém apostaria nisso. E ali a gente viu que tinha um poder. Mas qual que foi o grande poder ali? Deixar com que o cara fizesse o roteiro para a audiência dele, do É jeito isso. dele. Cara, hoje parece uma coisa óbvia de se É, falar, mas na época era tão era disruptivo muito demais. disruptivo, porque a gente estava acostumado a controlar a Isso. cadeia da comunicação. Você controlava a cadeia da mídia e controlava a cadeia da comunicação. Hoje, você tem que botar esse filho no mundo com muita gente publicando para você da forma dele, para a audiência dele, Uhum. e dentro da companhia, idem. Você tem muitos publicadores. Antigamente, pô, era todo um funilzinho. Você podia ter a produção que você quisesse. No fim, todo dia tem o dia da aprovação da peça. Uhum. Hoje, você tem creators internos criando comunicação o tempo todo. Não dá para aprovar tudo. Ah, caramba. Não dá tempo. Você tem um monte de influencers diferentes fazendo conteúdo do teu produto. Como é que você faz essa curadoria? Como é que você Uhum. mantém o norte da comunicação? Tendo as bases daquilo que você se comunica, ou como você se comunica, bem clara na cabeça de todo mundo. E não o que você vai comunicar de fato. Sim. Pô, a Polishop fala para todos os públicos, está em todos os lugares. Eu não entro em conversas que possam ter controvérsias. Eu não vou me desgastar, eu não vou ter lado político, Sim, sim. eu não vou ter time de futebol, por isso que a gente não tá. Não tô, porque eu atendo todo mundo. Então, todas as tribos, todas as pessoas, se elas. Eu vou estar. E o foco no produto, Sim. e não na trend. O produto nunca está seguindo a trend. O produto sempre está seguindo aquilo que ele pode fazer por você na sua vida. Sim. E aí, quando você reduza isso, você vê que aquilo que um produto que as pessoas mais querem serve para qualquer tipo de pessoa, com qualquer ideologia, com qualquer religião, com qualquer escolha de vida, não importa. Porque as pessoas querem saúde, beleza, tempo. É isso que elas querem. É basal, né, É, essas é coisas. muito basal. E quando você alinha por aí, eu, eu evito da gente entrar em discussões que podem até gerar problemas para a companhia. Sim. E aí eu consigo ter 10, 20 pessoas publicando em nome da empresa sem o medo de estar. Porque cada um botando a sua visão pessoal naquilo. Uhum. Não, é a Polishop falando. E, cara, como é que foi enfrentar essa pandemia mundial, né? Porque o varejo, de forma geral, sofreu demais. Fica à vontade. A Polishop, conhecendo um pouco da estrutura e tal, eu imagino que foi né, tinha muita loja física na época e uma dependência talvez grande também de Sim, faturamento, né, sim. das lojas. Deve ter sido uma loucura Foi. e um momento de reinvenção bizarro e Bizarro. que está ainda em processo. Sim. A gente teve. A gente teve o primeiro choque. Eu lembro até hoje, a gente estava fazendo eventos, naqueles eventos do Polishop com você, eu estava fazendo um roadshow pelo Brasil. Então, eu tinha feito Balneário Camboriú e tinha ido para Salvador. Era dia 15 de março, aniversário do meu filho, e De 20. de 2020. Aniversário do meu filho e a gente estava fazendo uma festa para ele, pela primeira vez, uma festa num buffet. Porque ele estava com 4 aninhos, era quando ele já ia entender, já tinha amiguinhos da Uhum. escola e tal. Cara, e eu tava com a cabeça a mil, porque o evento foi cortado,
a gente teve que deixar de fazer um evento na metade, era um evento de 2 dias, e a prefeitura decretou lockdown. Salvador foi uma das primeiras cidades a decretar lockdown. Tá. Decretou lockdown e eu falei, caramba, vou voltar para São Paulo correndo. Peguei o primeiro voo que ainda tinha, porque eu tava com medo de fechar os aeroportos. E era um sábado bem cedo e a festa do meu filho era sábado à tarde. Nossa! E eu tava com medo muito grande, porque eu falei, meu, até então a gente não sabia da gravidade de nada, né? É, Eu falei, meu, primeira festa do meu filho de 4 anos, como é que ele vai entender que talvez as pessoas não vão na festa dele? é verdade. Só que, meu, tava todo mundo meio desavisado. Cheguei na festa, tava cheio. Bombando. Tava bombando, todo mundo lá, fizemos festa como se não houvesse amanhã. Mas a gente não tinha ainda dimensão de Sim, tudo, tá? pois é. Mas tava com medo. Cara, aí a gente montou um comitê de guerra mesmo, quando fechou tudo o primeiro lockdown, né? Pô, o que que vai ser? Porque fechou loja, 300 lojas Ah, fecharam, todas as lojas. Então as pessoas não sabiam o que ia acontecer. A gente entrou, então foi pelo menos os primeiros 20 dias tensos. A gente não sabia o que ia ser o futuro, a gente não sabia o tamanho daquilo, nunca, não tinha paralelo na história, não tem. né? É. E os primeiros momentos foram de manter a calma do time, entender quais eram as soluções, porque na verdade você lembra que foram 2 semanas, né? O Uhum, lockdown foi uhum. 2 semanas. Então eram 2 semanas que a gente ia ter para se organizar, para poder ficar. Então naquele momento ali a gente estava meio que organizando a casa. Quando eles prorrogaram indefinidamente o lockdown, nossa senhora, aí bateu o desespero em todo mundo. Então, eu lembro que a gente faturou 1/3 do faturamento em março, desculpa, 60% do faturamento em março, 1/3 do faturamento, ou seja, 30%, 33% do faturamento em abril. Foi um desespero, né, cara? A gente falou, bom, agora vai quebrar. E não tinha o que fazer. Mas aí começou a ter um fenômeno, porque as pessoas começaram a sacar que o tempo em casa ia ser indefinido, ficar em casa precisava ser bom para a cabeça, e as pessoas começaram a reparar nas suas casas, É, né? Então, isso, cara, aí de repente, assim, eu lembro que final de abril a gente começou a sentir que estava um movimento online muito forte. E a gente começou a mudar toda a comunicação, isso foi uma coisa muito importante. A gente pegou todos os produtos que podiam ajudar na pandemia, vaporizadores de limpeza, a gente fez os uhum, filmes falando de como ele podia ser legal para higienizar roupa, higienizar. Pegamos tudo que a gente tinha e transformamos. Então, esse foi um jogo muito rápido, da gente pegar nossa comunicação e adaptar para ela ser factual e realmente orientar as pessoas de que elas podiam ter. A gente tinha fitness, então, pô, treinar em casa era uma coisa sim. importante, cara, e cozinhar em casa, como É. todo mundo. Então, cara, maio, nós fizemos um maio histórico. Vendemos mais online do que a empresa inteira, ainda com crescimento da meta. Nem a gente acreditava nisso. E seguiu o ano assim. O ano de 2020, do ponto de vista, foi um ano trágico, né? A Sim, Covid deixou sequela em todo mundo, de todas as formas possíveis. Mas a nossa expectativa era tão baixa por que ia acontecer com o mundo, né? Que a gente acabou tendo uma surpresa nesse quesito boa, que foi que as pessoas repararam na sua casa e tudo que a gente tinha é, era muito propício a você ter uma vida melhor em casa. sim. E aí a gente estourou, vendeu muito, né? Até o final do ano, até setembro, outubro de 2020, foi um ano muito. Foi uma venda muito boa, 100% É, o online. Mangini que veio aqui, que você conheceu também, que trabalhou na Anapoli, ele falou a mesma coisa. Ele falou que as pessoas passaram a reparar em casa, preciso mudar a decoração, preciso mexer num sofá, preciso fazer não sei o quê, porque agora, afinal de contas, eu tô aqui dentro É, todo o tempo, né? e minha casa precisa ser melhor. É, exato. Eu mudei de casa, fui para uma casa maior. Aí, ó. Meu, tudo aconteceu. Porque a gente precisava. A gente estava no automático vivendo. Sim. Então, tudo foi melhorando nesse aspecto. A gente. E lógico, né? Então, isso fez com que a gente olhasse para o online de um jeito diferente. Uhum. O hábito digital das pessoas aflorou. Sim, muito. Muita gente que não comprava online passou a comprar. Isso fez o online da Polishop crescer. Igual você falou, pô, no pré-pandemia, 70% das vendas vinham de loja. Lembra que eu falei sobre jornada? Uhum. A jornada era digital já. E ela é até hoje digital. Para qualquer coisa, online ou offline, sua jornada passa pelo digital primeiro. Sim. Naquela época, o que a gente sentiu claramente? Toda a nossa jornada que já era digital, então isso foi uma coisa importante daquela época. A gente sempre apostou, desde a sua época lá, em criar uma jornada digital Uhum. forte na Polishop. Sim. Ela existia, mas a catalisação da venda acontecia no ponto de venda, por
pelo ticket dos produtos, sim, porque as sim. pessoas gostavam de pegar o produto. Quando aconteceu a pandemia, a gente só trocou de checkout. As pessoas continuaram fazendo a mesma jornada, só que elas iam lá e fechavam no online, porque elas não tinham outra opção. Sim. E isso fez aflorar tudo. Então a gente melhorou logística com isso. A gente, né, você imagina, passar de um picking de 10%, Sim. 20% da venda para 100% da venda, cara, mudou É outro tudo. volume. É outro volume, outro volume. Tivemos que fazer uma reversa monstra no Brasil inteiro, trazendo produto para o CD, Das das lojas. lojas, porque a gente, no primeiro momento, falou, pô, vamos usar a loja como CD avançado e fazer um ship from store, mesmo É. da loja fechada, não tem problema, porque eu manteria a equipe funcionando nas lojas E e elas expedindo não de lá. teria o custo da logística reversa. Meu, a maioria dos shoppings não deixava a gente entrar no shopping. Ah, Não tá. podia Não, não, entrar no não pôde shopping. fazer de fato. Então, a única permissão que a gente conseguiu foi para remover a carga de lá. E traz de volta pro CD e vem. Nossa. Meu, caos. Então, foi um ano de bastante venda, mas de bastante custo, Sim. porque você tem todo esse custo logístico, impostos, subtributação, então, e a bagunça toda que virou, porque você teve que se adaptar. Você imagina botar para fora, de forma remota, todo o atendimento, todo o saque, todo o call center que era Nossa, grande, né, era todo o muita TI, gente. tudo teve que trabalhar remoto. Tudo que a gente achava que não dava, deu. Deu pra fazer, né? Isso foi impressionante, né? Porque Nunca mais não voltou. dava pra fazer É, nada, até o momento que falou, não quer saber? Dá sim, na verdade dá. porque o caos causa isso, né? Por isso eu falei que tem o lado ruim, mas tem um lado muito bom. Porque, cara, e aí? O que não dá? Dava para fazer tudo. Ah, Tudo deu para fazer. Melhorou nossa comunicação, melhorou nosso trabalho com influenciador, melhorou tudo. E lógico, como todo varejo, 2021 e 2022, no pós-pandemia, você tem a ressaca das pessoas que estavam presas em casa, prestaram atenção na casa, reformaram a casa, fizeram tudo para casa. sim. As pessoas queriam passear, ir no É. restaurante, Uhum. fazer tudo menos comprar coisa para casa. Então, o varejo teve uma ressaca muito grande. E você teve a entrada das plataformas digitais. E as plataformas mudaram a dinâmica para todo mundo, Sim, inclusive para as grandes plataformas nacionais que estavam aqui. total. Vídeo que está acontecendo com o Casas Bahia, com Americanas, com todos os outros. O Polishop não é excludente desse grupo, Sim. né? Todo o varejo brasileiro sofreu muito com a entrada Eu imagino que na concepção do produto exclusivo, que sempre foi um negócio também pautado, né? sim, super. Tem que ser exclusivo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, várias condições, eu lembro dos comitês, né? De decisão de qual produto vai e qual produto não vai. E de repente a China está há 2 dias da casa das pessoas, né? Qualquer produto hoje, você dá um clique e, cara, chega na tua casa. E você compra com confiança, não é mais aquela coisa também de Será? que eu comprava no AliExpress, assim, é umas coisinhas que eu podia perder, né? Fala, não, Esse era o sentimento de todo se mundo, não né? chegar, tudo bem, eu gastei R$ 100. Agora não, você compra produto grande, cara. E chega. E chegam umas É, paradas que você fala, não acredito. Tirando que tem um jogo que ele é condições diferentes de competição, Uhum. né? Que não são condições, são desleais, né? Você vê, hoje, se você, a Polishop, para vender uma panela, ela precisa ter Inmetro, certificação do Inmetro, precisa ter dispensa da Anvisa, porque aquilo pode contaminar a tua. Tá. Então você tem várias certificações que você precisa ter. Se eu fizer uma propaganda que eu não tiver a menção do Inmetro lá, eu sou multado. Eita. Aham. Mas se você quiser comprar a panela na Shopee, ela vem direto da China sem certificação nenhuma. E tudo bem. Então, pô, E aí você é desleal. mas esse é o mundo que nós estamos lidando hoje, Uhum. tá? Por exemplo, para produtos que vão na tomada elétrica, tem adequação da tomada, você Uhum. tem Imetro, certificação do produto, tudo. Você tem, são 2 ou 3 meses de documentação para você aprovar um produto que você viu na China e quer trazer para o Brasil. Mas você pode comprar nas plataformas E vem e direto. vem direto sem certificação nenhuma. Hum. Aquilo pode botar em risco a vida do usuário, então, mas não se fala disso, tá? Por quê? Porque é baratinho, né? Ah. E as pessoas acabam querendo isso, né? Então, houve toda essa tratativa. O IDV hoje, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Uhum. briga fortemente para ter uma isonomia dentro desse cenário, né, de competição. E isso serve para eletroportáteis, mas para moda acontece a mesma A coisa. Você vê moda, aí imagina, que está acontecendo quebrou. com moda, quebrou um monte de gente. Cara, é uma condição de competição desleal, mas é o que está dado É o hoje, que é, né? né? Então, diante disso, né, diante dessa crise do varejo, o que a gente lançou? A gente lançou lá um manifesto chamado
Polishop rumo a 2030. E nesse rumo a 2030, você sabe que a gente sempre faz isso, né? A cada década com objetivos diferentes. Sim. Mas dessa vez tem uma coisa muito importante lá, que é quem a gente vai ser nesse cenário. E quem a gente vai ser? Polishop é uma curadoria de produto. Então você não vai ter 100 marcas de air fryers lá dentro, mas você vai ter air fry escolhida por nós, com os benefícios diferenciados que só a gente vai ter. Uhum. Então, exclusividade, mas curadoria. Então a gente traz aquela air fryer que está certificada, Uhum. né, que vai ter a mesma o antiaderente das nossas panelas. Ninguém tem isso. Verdade. Então, eu estou falando isso como air fryer, mas serve para todos os produtos. Então a gente vai lá, escolhe alguns produtos e lançamos o advento das marcas próprias, né? Eu acho que tem que dar, a ideia talvez seja dar mais publicidade para esse processo de escolha do produto, Exato. que sempre foi uma coisa velada, né? Velada, Não exatamente. nos falava disso, né? Não Exatamente. te dava propaganda para isso. Coincidência ou não, a gente estava discutindo isso na semana passada, É, de ter um canal, né, em que a gente mostra como é esse processo de escolha, como é esse processo de, investidores, de assim. escolha e É, validação, porque uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente valida o produto verdade. na nossa engenharia, você sabe disso? Testa tudo, Testa, quebra. quebra, realimenta a indústria com isso, né? Uhum. Porque, olha, isso aqui não é produto Polishop. Cada 100 produtos que passa lá, 15 viram produtos winners da Polishop. Sim. Mas é uma máquina de contar isso. Uma máquina de testar produto, de achar produto mas ninguém vê esse É. lado. E a gente quer se tornar a gente já é, na verdade, as pessoas reconhecem que os produtos da Polishop são diferentes, são inovadores, Sim. e existe esse lugar para nós, né? Hoje, lembra que acho que a primeira coisa que a gente falou aqui hoje é sobre a paralisia do excesso, né? É, Que é exatamente o que acontece. Hoje você tem tanta opção. Você entra para comprar uma air fryer, tem 400 modelos. Cara, como você saber em qual confiar? sim. Então, a gente precisa ser esse cara. Não vou ter 400 modelos. O sortimento vai ser pequeno, mas eu vou ser muito profundo naquele produto, vou Sim. ser bom naquele produto. Sim. A nossa panela é a mesma coisa. A panela mais queridinha do Brasil é a da Polishop. Bom, mas a gente não é o principal produtor de panela do país. Não, É de longe. Mas a panela ganhou uma personalidade verdade. dela. Por quê? Porque ela entrega um benefício que é difícil as outras Sim, entregarem igual. sim, sim. Então, o nosso negócio é criar isso, criar fatores únicos, né? De comunicação, de produto. Inclusive, numa dos produtos que vocês estão vendendo agora, que é a Air Fryer, e aí tem o inteligência artificial como um plus Embutido. ali, embutida. É, a gente até brincou, né? Põe um IA no negócio que parece que muda a história, né? Mas o quanto que vocês estão olhando, e você, Rogério, olha também para IA, eu vi lá que você coloca também que você tem um especialista em inteligência artificial. Sabe que isso eu coloquei ali porque era fazer parte da nossa campanha de lançamento da Aí IA ficou. e ficou. Ah, entendi. Não é, eu não sou. Falei, nossa, É, agora eu vou né, destruir aí. não, mas pode destruir, porque eu até dei algumas palestras sobre isso, porque na verdade o que as pessoas. O que eu sempre falei? Eu fui conselheiro de uma empresa de tecnologia de NFT, né? Ah, uau. E, e eu via todo mundo falar, e eu não sou especialista, mas eu sou especialista numa coisa, Hum, em como a gente pode se comunicar melhor com as pessoas. E o que falta quando você tem um monte de técnico falando? Cara, gente, eu é. sempre brinco, a minha mãe precisa ver valor nisso. Como ela Ah, aplica isso na vida dela? sim, Fazer essa pergunta simples, mas ninguém sabia responder. é verdade. Como é que a gente pega a inteligência artificial E põe no dia a dia das e pessoas. bota no dia a dia? E eu sempre brinco da minha mãe, que é uma senhora de 70 anos, praticamente, comum, simples, para ela as coisas precisam ser preto no branco, cara, tá? Se colocar muito frufru, ela não vai saber usar. Mas como que ela bota isso dentro da vida dela? Eu lembro até de uma crítica de um cara falando que a gente tinha feito a inteligência artificial, pô, não era nada, porque aquilo ali, se ele desse um prompt igual, escrevesse tal, para o chat GPT, ele ia dar. Aí eu olhei e falei, putz, esse é um belo exemplo. Até printei printei Um o depoimento do cara. depoimento e usei na Starts, que foi quem fez com a gente, Tá. no depoimento, falei assim, ó, isso aqui é um exemplo claro porque eu acho que o nosso caminho está correto. Porque eu, como é que eu vou falar para minha mãe fazer um prompt no chat Não GPT, cara? esquece. All na prompt. É, ela, tipo, dificultou para minha mãe, o que que é muito simples que ela sabe fazer? Ela cata a câmerazinha dela, bate num QR Code que abre um chat e ela pergunta o que ela quer. Uhum. O que que tem na geladeira aí? Ela conta para a inteligência artificial e o cara cospe uma receita.
Simples assim, Uhum. simplesinho. Então, porque todo mundo me perguntava: "Mas você não vai fazer um aplicativo?" E eu tinha vivido já uma experiência com uma outra fabricante que estava fazendo air fryer com a gente, Hum. e queria que a gente, fizesse o aplicativo dela acontecer. E eu falava para eles: "Cara, fazer um aplicativo acontecer demanda quase o esforço de fazer um produto É, acontecer. é. Para você fazer o cara fazer download, para ter sentido na vida dele. Fazer download é uma parte, né? É O um cara ainda é tem a que primeira manter no parte, celular manter no celular e ativo. e ativo. Isso aqui tudo é uma vocês estão dispostos a fazer isso? Ninguém está disposto, porque ninguém sabe o tamanho da encrenca que é isso. Até porque você pode estar até disposto a fazer. Você vai ter que competir com meia dúzia de aplicativo que o cara precisa ter no telefone dele. Esse vai ser o quinto, ou sexto, ou É, sétimo. é. Cara, se não for muito boa a entrega, não vai ter. Eu falei: "Não, não quero aplicativo". Pô, tem uma coisa que ninguém tem na airfryer, que é um QR Code. Ninguém coloca um QR Code no produto. Sim, As pessoas colocam na caixa. A verdade. gente é o único que coloca no produto. Então eu já tenho QR Code no produto. Bate lá, Bato lá pro chat, inteligência artificial. Funciona, Patrick, e é eu muito imagino. legal, entendeu? É muito simples. Cara, eu tava discutindo inteligência artificial nos programas atrás, e eu acho que em algum momento, não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, acho que faz muito sentido para vocês, inclusive, na busca do site, a inteligência artificial estar lá. Em que sentido? Do conversacional mesmo, da ideia de você conversar com o e-commerce, porque é diferente, você vai fazer uma busca no Google, você tem que fazer uma busca meio que muito exata ali. O produto tal, você não troca ideia com o Google, você não é uma semântica ali, é palavra-chave. Palavra-chave, exatamente. E todo mundo está doutrinado a isso. Só que aí agora, como o ChatGPT tá na nossa vida de um jeito, não de todo mundo, mas de uma boa parte, meus filhos, por exemplo, já sabem mexer nessa parada. Né, meus filhos também, É surreal. E aí, se você pudesse escrever lá, poxa, hoje eu queria um produto assim, 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 que me ajudasse nisso, que me ajudasse naquilo, aquilo outro, e tivesse um output de, tá, esses produtos aqui são os que atendem a tua necessidade de agora. Eu acho que a IA, ela vai chegar nesse ponto de estar intrínseco na nossa comunicação, porque conversar, as pessoas chegam para você e falam assim, Rogério, pô, cara, eu quero comprar uma panela, mas eu não sei qual. Me ajuda a escolher. Ah, mas o que que você está precisando? E aí você vai lá e fala, e o Rogério fala, não, essa aqui é melhor, que é o que a loja faz, né? com aquele atendimento de loja. Tanto que É, hoje, lembra que eu falei para você que o call center, a maior parte vem do site? E de onde vem? Vem da hora que você quer falar com o WhatsApp. Tem muita gente que entra lá e o cara não tem dúvida de ir pro checkout. sim, Ele quer conversar com alguém. E tudo bem. Quando você encara o Omnichannel de verdade, você não está preocupado se a venda vai pingar pro telemarketing, entendeu? Ou sair já tá do nesse e-commerce. nível de não Tá. se importar, Não, é porque porque tá na mesma. entra numa guerra, né? Mas porque a gente De quem que é consertou a uma, venda. consertamos uma coisa que era muito elementar naquela nossa época lá. Tá debaixo da mesma diretoria. Ok. Então, cara, hoje chamada de canais digitais. Ah, Então, não é só lá. Então, o marketplace, a sim, parceria, sim, esses caras é uma engrenagem. Tem que jogar esse jogo para todos. O que é melhor para o conjunto da obra? Pô, se for melhor que o cara. E tem produto que ele é consultivo mesmo. Pô, a máquina de café de 5 pau, o cara quer conversar com alguém, cara. Então, pô, então deixa que a venda seja maior lá. sim. Não pode ser isso não pode ser uma barreira. Sim, sim. Né, e eu acho que a inteligência, né, a IA e tal, cara, hoje tá no WhatsApp. Meta AI apareceu. Apareceu, é. Apareceu E tá no você começa a fazer umas Instagram perguntinhas pra ela. e no meu WhatsApp. É, Aí eu falei, cara, será que é igual? Cara, é excelente. é. Assim, você pega qualquer coisa, pergunta e ele te dá. Eu acho que a gente ainda vai ver uma mudança de os anúncios vão estar ali. A gente vai começar a anunciar dentro dessas Não conversas, tenho dúvida, porque eles estão fazendo o primeiro passo que é deixar todo mundo usar e acostumar de ter ela ali. democratizar a parada. Eles vão democratizar isso, isso é muito, e as pessoas vão muito ali, né? Cara, eu não tenho dúvida que o que você está falando vai acontecer em diversos níveis. A única coisa que a gente tem que se perguntar é se vai acontecer on ou off-site primeiro. Hum, Então, por exemplo, no off-site provavelmente vai acontecer em conversas de WhatsApp, como você está falando aí, vai acontecer ali. sim. Hoje tem uma hegemonia, e você sabe muito bem disso, que é o Google ele pregou tanto o Google, que hoje as pessoas têm abaixo o navegador do Google, elas nem se perguntam, elas estão pesquisando Uhum, e elas estão pagando, quer uhum. dizer, fazendo o anunciante pagar por uma coisa que ela sabe ir no polishop.com, Mas ela clica no anúncio. mas ela clica no anúncio ou digita na busca da pesquisa, É, Polishop. E aí ele me faz gastar dinheiro e faz você gastar, todo mundo gasta dinheiro, porque é um comportamento sim. instalado, né? Talvez a Meta, com essa iniciativa, vai começar a fazer as pessoas a buscarem e a perguntarem
para IA. É? Hoje eu já começo a fazer isso. Muitas vezes eu quero perguntar algo que eu não tenho tanta certeza como buscar, eu estou perguntando para IA. E agora eu comecei a perguntar ali na IA da Meta para Cara, o meu chat testar. GPT fica aberto. Eu pago ele, inclusive, para ficar aberto numa das minhas abas, porque eu uso ele no meu dia a dia, né? Principalmente aqui na questão do varal, para criar as chamadinhas pros cortes e tal. Cara, eu não vou ficar pensando sozinho, sendo que eu tenho uma máquina aqui que vai me ajudar a fazer a coisa Caramba, acontecer, né? Então, acho que a otimização de tempo, não sei se lá dentro da pós estão usando isso. caramba, de várias coisas, para imagem, para geração de É, imagem. Mas uma coisa me assustou na sexta-feira com o da Meta AI. é, Lembra que eu falei, quinta-feira a gente lançou aquele lá com o sim. Jornada e explodiu. Deu quase 10 milhões de views. Produto que, apesar de não ser inovador, para muitas pessoas soou como inovador, né? E isso é a coisa mais importante. Às vezes a inovação ela não é só porque ela é novidade, é porque tem muita coisa que as pessoas não sabem que existe e a gente passa a demonstrar ela e de que forma se aplicá-la na sua vida. Uhum. E na sexta-feira, a gente ali brincando com a Meta AI, perguntou coisas para melhorar a performance da Polishop no digital. Fizemos essa Ô, pergunta louco. para ela. É, Sabe das coisas que ela falou? é, Entre as coisas normais de apostar nos canais digitais, aham. não sei o que lá no Omnichannel, ela escreveu, e apostar em ações com influenciadores como a do produto bloqueador, Ela já do sabia. produto lançado no dia anterior. Ela já sabia. Ali na hora eu ganhei que, assim, não era porque aquilo estava institucionalizado, é porque aquilo teve tanta relevância online no dia anterior que ela capturou aquela relevância online para dar aquilo como exemplo. Meu, ela teria que ter dado como exemplo a panela, a Rotating, Que a Air são Fryer. São caras longevos, cases, né, de cases, sucesso. que têm presença digital há anos. Hum, Ela deu do produto de 2 dias atrás, caramba. porque ele tinha estourado. Então, ali eu falei, putz, ela como é da própria Meta, tá pegando uma trend e tá pegando o que tem, É o o que foi tempo real, relevante cara. em tempo real que foi lá. Eu falei, pô, então, se você souber fazer as perguntas certas, É, ali pode ser um lugar de insights muito forte, entendeu? pra caramba. Roger, como é que você lida hoje com as equipes? Eu acho que é um assunto que eu gosto bastante também de trazer aqui, porque, pô, você saiu já também de uma equipe que era gigantesca. Tá. Que gigantesca, né? Produtora chegou a ter quantas pessoas lá dentro? Total ali a equipe teve 150 pessoas, Pra imagina, produzir filme, criar tudo, roteiro e é, tal. E de repente, mudou xirincou tudo. tudo, né? Muda tudo. E xirincou e transformou o que estava dentro ainda. Porque não é mais a mesma coisa, não é que é a mesma coisa pequena, é Aham. outra coisa, é, Mas é outra coisa. eu acredito que os talentos também são Mudaram, diferentes, né? super diferentes. Aquele cara que antes tinha lá, pô, eu sei fazer TV. Se ele não olhou para essa mudança, ele ficou para trás. Sim, foi fazer outra coisa, né. O que que mudou? Descentralizou tudo. A a gente, instituiu vamos lá, primeira coisa, né, o mídia, numa estrutura como aquela, ele tinha uma mídia para olhar. Então o cara tinha que ser muito bom de TV, conhecer todas as TVs e tal. O mídia de hoje, ele precisa conhecer todos os É. canais. Ele precisa conhecer TV, ele precisa conhecer OH, ele precisa conhecer o digital na O que que é o plenitude. OH? É digital out of home, Out of home, ok. né? E que eletromídia, esses painéis de Os imobiliário urbano, elevadores de ali, né? elevadores e tal, que virou uma mídia importante. Tudo pelo mesmo motivo, busca pela atenção. Uhum. Todo mundo que o exercício é, meu, onde a atenção tá? Uhum. Então, pô, muitas vezes está dentro de um podcast, né? As pessoas quando estão assistindo o podcast, elas estão imersas. Sim. Então, se eu não tenho chance de estar no streaming, de alguma forma, tô perdendo o cara. E as pessoas passam 2, 3 horas em streaming por dia, cara. Por dia. Muita coisa. Rádio passou a ter uma relevância muito grande por causa disso também, porque é um tempo de atenção forçada muito grande. Uhum. Então, se souber manejar, se perguntar onde está a atenção, então esse mídia virou um cara muito mais estratégico no negócio. Tá. Ele tem que participar da criação. Diferente de antes, lembra? Você tinha um cara que comprava a mídia, pegava a fita aqui, cara, e ele botava, Distribuía lá. distribuía e aferia o resultado da mídia. É. Ele não estava conectado agora, se o cara que é o mídia não está totalmente conectado à comunicação, ele vai colocar a coisa no lugar errado, porque cada lugar tem que ter o seu tom. Quem dá esse tom é esse estrategista de mídia aqui. Então esse cara já mudou. Aí você tem a figura do conteúdo.
continua tendo a produção, continua tendo o estúdio, o roteirista, continua tendo, de uma maneira bem recortada. O que você mais tem hoje? Os conteúdos que a gente chama dos creators. Uhum. Aquele cara que sozinho, hoje aqui o nosso amigo que está ali atrás, ele é um cara desse. Isso aqui, você fez comigo ao vivo lá. Pra você ter um ao vivo desse, 3 câmeras cortando, tinha quantas pessoas? Pô, 20. é verdade. Pô, tem um cara dando show. Provavelmente ele ainda tá no WhatsApp lá, né? Dando like. Tá dando like aí na rede social. E isso, cara, ficou. Então é um outro tipo de cara, muito mais generalista. Tá. Então nós não temos nenhum operador de câmera aqui, mas nós temos tudo aqui. Até a maquiagem o cara fez. Sim. Você entendeu? E tudo bem, pra ele é normal. Pra ele é a vida. Pô, antigamente era uma coisa absurda. Se tinha um maquiador, você tem de maquiador, tinha o câmera, você tem de câmera, produtor, você tem de produção, tinha o roteirista, você tinha o diretor de TV cortando as câmeras. Cara, era difícil, era caro fazer o Uhum. audiovisual. Era impossível a gente ter essa constituição Eram aqui. muitos especialistas ali, né? Muito. A tecnologia fez isso e barateou, tornou simples de fazer com uma pessoa só, mas do outro lado, o consumo também é mais perene, né? Mais perecível. Uhum. Então, Verdade. você tem que produzir todo dia. Uhum. Então, nós temos que produzir todo dia. Então, essa figura do creator, ele é roteirista, diretor, ator, ele é tudo. Eu vivi um momento do conflito, onde eu quis transformar pessoas nisso. Tá. Puta, não dá, cara. Tô fazendo várias funções. E você tinha problemas trabalhistas nisso. É. Hoje mudou tudo. Hoje o cara é creator, o cara já sabe que é um creator, o cara é meu criador de conteúdo, ele não põe barreira em nada, ele entrega o conteúdo. Se o conteúdo é muito bom, eu boto na minha audiência. O Photoshop tem 3, 4 milhões de seguidores juntando todas as redes, né? Então eu compro conteúdo de creator, ou tenho creators próprios para fazer, para usar na minha audiência, ou eu vou lá e uso a audiência dos outros, com a Uhum. criação dos outros. Aí eu pego aquela criação que o cara fez na audiência dele e trago para minha audiência também. E uso e reciclo ela também. Então, isso fez com que o dinheiro, as equipes trocassem de lugar. O influencer, né? O próprio influencer hoje, você tem alguns tipos. Você tem o influencer que é o cara que tem uma audiência muito grande e você vai participar daquela audiência. E você tem o cara que tem audiência pequena, mas altamente engajada e ele é um creator. E você vai ter sucesso com ele aqui na audiência dele, mas você vai ter mais espalhando o teu poder de patrocinar esse conteúdo em outros ambientes. Então, virou uma colcha de retalhos em que você tem que ser um bom orquestrador, acho que essa é a palavra, para fazer com que tudo isso tenha a mesma função que tinha antes. Que hoje esse é o teu papel, de orquestrar esse... Hoje é o meu papel, de orquestrar esses times. Então são menos pessoas, mais qualificadas, capazes de orquestrar criações e criadores para que elas sejam difundidas nos nossos meios, seja nosso, seja de terceiros. Aí pensa que é como antigamente eu comprava em 3, 4, 5 TVs diferentes. Hoje eu boto em mídias digitais direto, TVs e audiência de creators. Boto no podcast, num criador de conteúdo, Uhum. num influencer, boto numa comunidade, que hoje também tem muito, você tem caras que detêm comunidades de criadores de conteúdos pequenos, às vezes bem micro-influenciadores, e esses caras aqui dão o start e esses caras replicam o conteúdo. Cara, é um outro mundo hoje. Não, imagino, porque eu lembro da gente, né, cara? Quando começou a história do digital, 2013, acho que foi quando a gente começou a pegar mais forte nisso, e o Google vindo com vontade, Sim. e ele faz, não, Google, YouTube, não sei o que e tal. E eu lembro de uma frase que ele me falava. Ele falava assim, Patrick, a gente não tem preguiça de assinar um cheque com a Bandeirantes de R$ 500 mil para botar em mídia. Mas se a gente fizer isso com o YouTube, ninguém vai querer aprovar, né? Exato, era um problema. Era um problema. Problema. Eu lembro da palavra preguiça. Eu falava assim, cara, que engraçado, né? E que hoje, 10, 15 anos depois, fez assim, né? Sim, mas como que isso se conquistou, né? Não tem jeito, você tem que passar pela ruptura. E a ruptura sempre vem de um teste. Nesse aspecto, o João sempre foi um cara muito. Ele foi o cara que sempre apoiou as coisas diferentes. Sim, é Ele verdade. sempre apoiou, né?
Mas você tinha uma dificuldade muito grande, lembra? A gente tinha umas dificuldades ali Sim, sim. de fazer as primeiras coisas, porque antes de chegar no João, que era mais audacioso, putz, grilo, parecia Tinha que que a gente tinha, convencer um batalhão, né? tinha que vencer um batalhão, ou às vezes ir lá e fazer, né? E pedir desculpa. E depois pedir desculpa. E muitas vezes deu certo, Sim. né? Eu lembro que nessa A gente fez ao vivo pela internet. Você lembra pra disso? caramba, O o Hangouts. Hangout gerou muitas tretas, né? Porra, a gente fazia live quando nem É, existia esse nem termo. existia treta, era via Hangout mesmo. Ah, cara, É. Cara, foi muito legal ter vivido isso. E foi. a gente teve um privilégio, Patrick, de poder experimentar muito, entendeu? Hoje tem uma situação dada, então quem está chegando agora está pegando já é a realidade, então as pessoas É, nem questionam. A gente teve que romper com o que era o status quo e fazer um novo. na verdade. Então, isso é muito difícil ali na época. Isso teve traumas, não tem como não ter trauma. Hoje é engraçado porque todo mundo que a gente contrata também que já conhece, né? A vida É meio é óbvio, meio né? óbvio o que é. Mas e antes de ser óbvio, né? E antes de falar, pô, onde eu vou pôr a grana? E quando você põe a grana e não voltava? É. Putz, grilo. Não, e a aferição também de resultado, imagino que a cabeça seja Putz, outra, né? Porque antes você tinha muito aquela coisa do direto, né? Então, pôs a TV, ligou no número de telefone, quem vendeu? A mídia, isso. né? E eu já tinha um conflito que eu falo assim, cara, a mídia, ela traz audiência qualificada que pode comprar. Quem vende é o vendedor ali do telefone, ele que tá vendendo, E e não mídia. o fechamento dele. É, mas a mídia trouxe o público Claro. qualificado. A internet era a mesma coisa. Pô, botava um caminhão de dinheiro lá no Google, porque o Google vende mais do que o Facebook. Na verdade, não. Era achar que era a mesma coisa. É, E na verdade é que era difícil fazer esse exercício. Hoje é muito mais fácil. Quando eu falei aquele exercício de jornada para você, eu tinha uma coisa que eu falava que é o seguinte, pô, a gente não tem cultura digital na época. Então, pra gente, no modelo de demonstração, eu preferi uma mídia em que eu aparecesse para você furtivamente, assim, uhum, tipo, igual um Face, tá rolando feed, pá, apareço para você, do que um lugar onde eu tenho que te buscar, como era o YouTube na época. sim. Porque se eu tivesse que buscar Polishop no então, e existia pouco entendimento da função de cada coisa, Ah, né. Quando você bota as caixinhas nos seus lugares certos, você começa a ver que isso é uma jornada e que o Google eu até brinco hoje pra todo mundo que eu vou explicar, eu falo assim: "Ó", o cara fala: "Pô, explica aí qual a diferença do Google e do Facebook". Até hoje algumas pessoas questionam. Fala: "Ó, é o seguinte, é um jogo de vôlei, um levanta e o outro corta", boa. entendeu. Falo: "Pô, a meta, quando você tá lá, você tá levantando a bola. Você tá, tipo, mostrando para as pessoas que você tem. Pode até ser que tenha um doido lá que gostou tanto do que você mostrou aqui na hora que você levantou, que compre lá mesmo, mas Sim, não é a maioria. A maioria esmagadora das pessoas vai fazer o fechamento depois dela pesquisar. é. Porque esse também fez um comportamento mudar na questão do imediatismo do marketing direto. Então não adianta. Você bota na TV, a TV tem função até hoje? Tem. A TV converte como converter? Zero, muito menos. Mas ela é importante ainda? É, porque ela é uma mídia de topo de funil. A Total. pessoa vê lá e vai no Google. Não, e se a gente pega o recorte de São Paulo, Rio e Minas, é diferente do recorte Brasil, né? Exato. O Brasil, para trás, eu tive esse papo uma vez aqui também, ele falou assim, cara, vai lá para Goiânia e vai entender lá, tem uma oportunidade que ninguém tá olhando. Porque tá todo mundo achando que não, é só isso aqui mesmo, é Facebook, é Meta, é Google. Mas lá tem um cara que, meu, ele vive na fazenda, ele tá cheio de dinheiro, e aí, você vai mostrar como? Exato. Ele não vê essas coisas, ele não tem Exato. rede social, É. né? Então o Brasil, ele é muito grande por isso, E né? você tem que ter as armas certas para isso, né? A gente passou a lançar loja de rua, agora no formato de franquia. Pois é, como é que tá esse Pô, processo? de descoberta. Muito legal. Tudo começou porque, pô, a crise pós-pandemia, os aluguéis de shopping ficaram uma coisa absurda. Pô, a gente teve muito sucesso com a franquia da Decor Colors e entendemos que a gente podia ter a franquia da Polishop também, já que a gente tinha muita marca própria, tinha margem, tinha todo um cenário favorável para ter aquilo. Pô, fizemos isso virar realidade. A gente vem inaugurando as lojas e, cara, cada local tem sua característica. Então a gente Uhum, lançou numa cidade lá de Indaiatuba. Pô, até carro de som na rua, passando na praça, tá valendo. Tem lugar para isso ainda. sim, Por isso eu falei, a gente não tem que ser agnóstico ao meio. O que importa é estar onde o cliente está. é, O é, nosso cliente de Indaiatuba é todo mundo conhece todo mundo. Quando você passa com o carro é outro tipo de relacionamento. Cabe o digital lá, mas cabe a rádio,
porque lá localmente você O está consumo é falando, diferente, é consumo né? diferente. E lá não é que eu vou anunciar na rádio que está no Brasil inteiro lá, não, é na rádio de lá, que fala com o pessoal de lá, com as notícias de lá, Uhum. entendeu? Então, se a gente não tiver esse olhar, igual a gente teve com Decor, por exemplo, a gente perde a oportunidade de várias coisas. O Brasil é muito diverso mesmo. É Muito. Não, muito. e o Decor Colors, eu imagino que também tenha demonstrado isso, né? Primeiro, a força do método da comunicação, porque vocês aplicaram ali praticamente o método Polishop dentro da venda de tinta. E deu certo. E deu certo. Surrealmente certo. Furamos uma bolha como a gente furou do varejo lá atrás, né? É. O varejo tinha um jeito de ser e a Polishop perverteu esse jeito, criou o jeito dela. No caso de tinta foi a mesma coisa, um mercado super consolidado, totalmente ancorado na distribuição massiva. Então, os grandes players de tinta estão em todos os lugares. Uhum. Os grandes players de tinta, que são 4, 5, dominam 70% do mercado. Aí depois você tem 3.000 outras empresas de tinta disputando 20% do mercado. Nossa. Tudo pequenininho, Brasil afora. E a Decor está aqui no meio, tá? Porque e onde que ela compete de igual para igual? Na mídia. Ela conversou com o público. Uhum. E isso é difícil para todos. E isso tem um valor muito grande. Então a gente furou uma bolha e criou uma distribuição própria. Por quê? Porque já que a gente tinha um produto exclusivo e já que a gente ia ser esmagado numa distribuição disputando espaço de gôndola com os grandes, a gente criou nossa própria gôndola. Então, e agora já estamos com 600 lojas. Então mas é exatamente o que a Polishop fez. Então, o método funciona. É. E num mercado completamente avesso, né? E ele é agnóstico também ao tipo de produto, né? E é agnóstico ao produto. Aí talvez ajustes ali tenham Por que isso ser que eu falei para feitos. você, se é agnóstico ao meio e você tem um método, e isso serve para qualquer coisa. Então, porque aí você não cria um compromisso de estar ancorado, pô, se amanhã, por exemplo, a gente estava conversando, pô, tem sellers gigantescos que vende bilhão no Mercado Livre, por exemplo. Se o Mercado Livre tiver uma crise e acabar, acabou. É construir em terreno alugado, né? É construir em terreno alugado. Quando você tem um método e você é agnóstico ao meio, eu vou estar lá no Mercado Livre também. Mas vou estar também no Temu, que chegou agora, vou estar na Uhum. Shopee, vou estar em Distribuir, né? todo canto. Estou todo canto, porque ali é a marca que precisa estar. Esse é um cuidado que hoje em dia a gente precisa ter. Não dá para querer ser toda a distribuição. Esses caras são gigantes. É. O que a gente precisa ser é a escolha de qualidade, a escolha com curadoria, a escolha que você confia dentro desses caras, né? E tá junto, né? Se não pode com eles, junte-se a eles. Verdade. A gente sempre teve essa discussão, lógico que o equilíbrio continua sendo muito importante, até por causa disso. O, os marketplaces precisam existir, mas ele não pode ser a ponto de a sua marca ficar irrelevante, Uhum. né? Não, o produto tem que ter personalidade, a sua marca tem que ter personalidade, ela tem que ter vida própria nos seus canais e usar os canais de marketplace como distribuição, não como âncora do teu negócio. E não tem mais a criar de concorrente também, né? Que a gente em algum momento também pensou dessa forma, né? De Sim, que era um concorrente, que é o desconto, né? Enfim, tem várias questões ainda nisso e tem uns equilíbrios, mas esses caras são lojas suas, são distribuidores do seu produto. essa é a visão. E na prática, você está competindo sim com todo mundo, ampliou essa competição, ela está muito mais ampliada, mas cara, eu estou contente porque diante de tudo que a gente passou e o que aconteceu com o varejo no pós-pandemia, a gente está fazendo muita coisa nova e de um jeito novo, né, para a companhia, e o aprendizado e a troca com o Decor que a gente teve também, que é uma empresa que nasceu 100% digital, Sim. né, tem sido bem valioso para as duas. A Polishop também aprende com o Decor, né? Sem O Decor dúvida. bebeu muito de Polishop, mas a Polishop aprende É mais muito com o Decor. novinha, né? Tem É umas mais ideias novinho. mais diferenciadas ali. É mais ousado. Roger, pra gente caminhar aqui pro nosso final, cara. A gente sempre pendura ideias no varal, no final. Queria que você trouxesse aí 3 ideias do que a gente conversou, ou até coisas que você gostaria de dizer, cara, do que você tá pensando pro futuro aí. E o futuro hoje não são mais de 10 anos, né? A gente pensa futuro o quê? Uns
3 anos para frente já é muito. já é futuro pra caramba, né? Tem tanta coisa acontecendo que Pois a é. gente não sabe muito onde vai parar, né? Não, e a gente Mas não essa retrospectiva que a gente fez aqui, a gente tá falando, pô, a gente tá falando de menos de 10 anos, Patrick, que a é, gente trabalhou junto atrás. E olha quanta coisa se transformou radicalmente, cara. Mas como a gente vai vivendo todo dia um pouquinho da transformação, a gente é. para, às vezes a gente vai no embalo e não se dá conta, A mas gente não passou, acho que 1 ano ou 2 ali sem alguma coisa, alguma coisa que alguma crisezinha transformou. que fez uma transformação. Ah, cara, assim, uma das coisas que eu tenho feito pessoalmente, e eu acho que todo mundo deve fazer, é estudar, né? Aprender. E não ter medo de aprender. Uma das coisas que me perguntam muito, né? Pô, mas você está lá há 20 anos, não é a mesma empresa. De jeito nenhum, imagina. A gente já se reinventou várias vezes, Uhum, né? E tudo isso que nós estamos falando aqui de grandes estruturas, de grandes movimentos, é completamente diferente hoje, mas a gente está fazendo a mesma coisa, vendendo produto e cada vez num cenário mais desafiador. Diferente, mas a gente está lá vendendo benefício, vendendo a mesma coisa, mas as ferramentas são outras. uhum. Agora está entrando uma nova onda. O IA vai imprimir outras necessidades para a gente, né? E o que eu tenho feito? Até essa brincadeira da IA, ela surgiu de lembra quando eu falei para você que eu fiquei forçadamente parado, fiquei Uhum. internado? No dia que eu saí do hospital, 2 dias depois, eu tinha comprado um curso de IA para ir pessoalmente, presencialmente. Aí não voltei para a companhia e fui para lá. Puta, e fiquei 3 dias nessa imersão, cara, abriu a Saiu de cabeça. lá. Na hora, eu saí de lá, mandei mensagem para ele, falei assim, cara, nós temos que ter um... Porque eu quero o exercício lá. Como é que você aplica? Porque essa é a parte que eu mais acho que lembra que a gente falou sobre, pô, tem um monte de gente oferecendo solução para tudo, Uhum. mas a gente não para pensar se aquilo é aplicável para você. Então, estudar é Perto uma. do microfone aqui. Opa, desculpa aí. Estudar eu acho uma coisa fundamental em como as coisas se aplicam a você. E não estudar por estudar, porque isso é outra coisa que eu vejo, todo mundo fazendo curso de tudo Sim, e beleza, e pegando as receitas de bolo. Cara, eu acho que talvez até a maturidade, né, nosso momento de vida, tudo, sim. uma das coisas que eu mais penso é como eu aplico aquilo para mim. E aquilo serve para mim? Porque às vezes é muito legal e não serve. Então, acho que uma ideia que eu deixaria aqui para todo mundo é aprender. Tipo, tá aberto a aprender e testar. Porque se você, no mundo que nós estamos vivendo hoje, você não pode simplesmente se fechar e dizer que não, isso aqui não é para mim, né? Ou pegar tudo que aparece e falar, não, eu tenho que testar tudo, também não vai dar conta. Você tem que aprender, tem que olhar para as coisas e dizer como aquilo serve para mim, como aquilo poderia ser aplicado a mim e testar, testar Uhum, rápido, uhum, né? uhum. Para conseguir fazer. Eu tenho feito isso pessoalmente, tenho feito isso na empresa e, cara, tem sido um momento de curadoria da própria vida muito boa e da empresa também. A gente tem aprendido muito a testar rápido coisas novas Uhum. e sair fora também daquilo que tem muito, né? É, testa rápido, aprende rápido ou descarta rápido, né? E às vezes a gente tem dificuldade como brasileiro de dizer não, como a gente estava falando, É, né? é. De descartar as coisas que não servem, mas é um baita exercício, cara. Falar Ah, não é muito bom. essa é melhor Porque, do que falar assim toda hora, né? e a gente está vivendo um momento assim, outra coisa é o tempo. O, a gente brinca lá, né? Tem os ladrões de tempo. Cara, quantas coisas você deixa de fazer que são legais porque você deixou que alguém roubasse teu tempo? Ou a reunião que você não devia ter feito, né? Ou às vezes você não está precisando de uma solução e todo mundo tem a solução para te salvar e você vai lá atende todo mundo com medo de perder. Uhum. É uma sensação de... Fear of missing out, né? É Exato. um FOMO. É um FOMO, exatamente. E essa sensação ela é terrível porque você vai pendurando no seu tempo coisas que não poderiam estar lá. Então, aprender a priorizar seu tempo. Você vê, eu não estou falando nada de tecnologia e nenhuma ideia inovadora, né? Mas, cara, essas coisas são impressionantemente produtivas pro teu dia a dia. Se você souber priorizar e aprender a dizer não, a colocar coisas no seu tempo que são realmente importantes, vai dar tempo de tudo. Né? Eu ter ficado doente lá o ano passado me mostrou isso. Eu já tinha feito isso em meses antes, cancelado viagem com família, porque estava um monte de problema no trabalho, precisava resolver. Os problemas vão continuar lá. Só que você perdeu aquelas memórias com a tua família. Verdade. Então, daí pra frente, cara, eu não cancelei nenhum compromisso meu com família fazendo esse exercício. E o poder de você dizer não, o poder de você é, é, saber priorizar, você não deixa ninguém para trás, não deixa nada para trás.
Mas aquilo que você deixou para trás, muitas vezes realmente era o lugar dele, de ficar para trás e fazer aquilo que realmente importa para a sua vida pessoal e profissional, porque na empresa é a mesma coisa, você deixa todo mundo tomar conta da tua agenda, Verdade. né? Então você também tem que. Não pode ver um espaço vazio que alguém vai lá e marca uma reunião contigo. Exato, e eu até, tipo, limito isso, né? É. Porque, cara, senão tem assunto para todo mundo o tempo todo. Ah, Eh, e aí você escolhe as suas guerras e vai para cima delas. Mas também o a gente dá esse conselho, mas assim, o tempo ajuda a gente, né, a maturidade, os erros ajudam a gente ir fazendo isso é, em vida. quando a gente é mais jovenzinho, a gente acaba tendo mais disponibilidade, Disponibilidade, né? Que você colocou no né. começo. Roger, muito obrigado, mano. Prazer, Obrigado mesmo, foi demais, demais esse obrigado papo. aí, obrigado pela audiência, Foi compartilhar um legal demais pouquinho. aprender e reviver memórias Ah, e saber o que está acontecendo, né, cara? Como tá fervendo ainda, né? Isso é muito legal saber. as coisas se transformam, é muito legal. E se está aberto para essa transformação é mais legal ainda, porque a moçada jovem tem uma cabeça diferente, agem diferente, né? E a gente tem que se adaptar, Né? né? Isso é um papo para outro podcast. É, Cara, olha, a gente ficaria aqui umas 4, 5 horas conversando numa boa, né? Mas a gente precisa claro. caminhar para o É. encerramento. Gente, obrigado por terem assistido, foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Então, ó, comenta aí, compartilha esse episódio que foi sensacional e até a próxima.